Eu achei muito importante essa sua abrangência e conhecimento para fazer a seguinte pergunta. Estamos numa panela de pressão no novo normal. Isso está causando o quê? Uma demanda que está chegando e já está acontecendo de muitas doenças psicológicas, emocionais. Isso está se agravando. Nesse novo formato de atendimento online, o que será que vai poder ser cuidado dessa maneira ou não pode por motivos de riscos? Você consegue separar, na sua visão, o que está para acontecer em relação a isso e quais são os riscos para que doenças? Algumas coisas é possível, outras não. Pede regressão, não pede. Você consegue separar isso para a gente? Consigo, numa boa. Para responder a isso, eu tenho que trabalhar com um mito da mídia moderna, que está acontecendo muito. Desde o começo da pandemia, o que você mais lê no jornal: aumenta o número de casos de depressão, aumenta o número de casos de violência doméstica, aumenta o número de problemas familiares, aumenta o número de divórcios. Gente, vamos entender uma coisa. O que a pandemia está fazendo é catalisar o que já estava acontecendo. Por quê? Quem tem um problema de saúde mental já tinha antes, não surgiu com a pandemia. Só que o que acontece? Não me sinto bem, eu estou desanimado, eu estou cansado, vou dar uma volta. Aí a pessoa sai para dar uma volta, vai na padaria tomar um café, vai na casa de um amigo, vai encontrar com a namorada. Ele está se distraindo. E fazendo isso, ele está melhorando o que poderia se tornar uma depressão. Com a pandemia, isso ficou mais limitado. Então ele não tem essa opção de vou dar uma volta. Não tem padaria para tomar um café, não posso ficar indo na casa da minha namorada. Entendeu? Então assim, a pessoa está sendo obrigada a parar e pensar mais nela. A parar e se observar melhor. E isso está assustando muita gente. E o que vem com isso? Vem síndrome do pânico, vem depressão, vem transtorno de ansiedade, vem uma série de questões ali que a pessoa começa a se dar conta de que estava acontecendo e até então não tinha parado para pensar, ou tinha desculpas para não pensar. E a pandemia foi cortando essas desculpas que a pessoa tinha para não olhar para ela. Questão de violência doméstica, a mesma coisa. Você tem um problema em casa, passa o dia na casa dos amigos. Volta tarde para casa, que você sabe que a outra pessoa vai estar dormindo, você não vai ter problema. Agora, você não pode sair de casa, você passa o dia inteiro do lado daquela pessoa, bebendo, às vezes se drogando, exposto à violência, exposto à agressão. Não é que aumentou, é porque você está mais em casa. E o principal, você está mais atento ao seu estar em casa. Você tem que lidar melhor com aquelas pessoas, você tem que ouvir o que elas estão te dizendo, você tem que conversar com a família, entendeu? Então assim, muita gente está se descobrindo, muita gente está aprendendo a lidar com a própria família nesse período, e isso é muito positivo. Porém, tem esse outro lado. A pessoa que tem uma predisposição para uma doença mental, para uma condição ali, vai potencializar, porque ela vai ficar de frente para aquilo. E ninguém gosta de ficar de frente para o bicho-papão. Assusta. Né? Outra coisa que está acontecendo muito são as pessoas tendo que interromper. Desculpa, vou ver, eu já paro. As pessoas muitas vezes estarem em tratamento e ter que parar. Ou porque o terapeuta dele não atende à distância, ou porque o convênio não cobre, agora os convênios estão sendo obrigados a aceitar, fazer cobertura de atendimento online, coisas que eles não estavam fazendo, entendeu? Então assim, tem muita gente tendo que interromper tratamentos. Uma orientação que eu sempre dou para os pacientes: aqueles que fazem uso de medicação contínua, por conta da pandemia não consegue marcar médico, vai no postinho, leva lá sua receita, olha, eu faço uso dessa medicação, mas eu não consigo marcar médico, e eu preciso dessa medicação. Você vai ter uma orientação do postinho, a enfermeira do postinho não precisa do médico, ela vai transcrever para você a receita, para você não ficar sem a sua medicação. Pouca gente sabe disso, vocês sabiam? As pessoas acham que tem que passar pelo médico, mas quando é de uso contínuo da rede pública, não. Convênio daí já depende do convênio, cada convênio tem a sua forma de lidar, mas no SUS ninguém fica sem o tratamento.
Você pode espaçar um pouco, mas você não fica sem o tratamento. Aconteceu isso com a minha mãe. Minha mãe teve essa... Aconteceu isso com ela, continuou o tratamento. Na realidade, a receita dos medicamentos prescreveu, aí a própria médica entrou em contato com ela, fez uma nova e continuou o tratamento. Professor Felipe, aproveitando o Antoine PR, ele tem uma pergunta aqui. Eu vi que ele fez umas perguntas bem legais. Então, eu gostaria de saber mais sobre induções usadas para hipnose à distância e qual você se sente mais eficiente nessa. Muito boa pergunta. Olha, quanto a isso, ótima pergunta, maravilhosa. Beijo pra você, cara. Seguinte, quanto ao cuidado, quanto ao tipo de indução, não tem diferença do online para o presencial. Como eu falei, se você respeitar a questão do cuidado, respeitar a questão da atenção, do ambiente, estar disposto, estar entregue àquele momento da terapia, você vai ter a mesma resposta. Eu tenho pacientes que eu atendi presencial, passei para online, e pacientes que eu comecei a atender online, e depois de um tempo, isso há mais tempo, agora eu parei de novo com o presencial. Passei para o presencial. Não tive diferença nenhuma no tipo de trabalho, no tipo de indução. Primeiro, qual é a única coisa que o atendimento online vai privar do terapeuta? Toque. Você não toca o paciente. Beleza, a não ser que você só saiba... Desculpa, eu vou falar dessa forma, não é uma provocação. A não ser que você só saiba fazer a indução clássica de Elma. Você não toca o paciente. Alberto falou numa live dele, eu achei maravilhosa a fala dele. Que você não deve tocar porque você vai ancorar, dependendo do momento que o paciente está, como ele está, o estado dele, você pode provocar pequenas reações, pequenos gatilhos na sua indução. E ele fala uma coisa muito legal no final, mas eu não sei por que alguém vai tocar durante uma psicoterapia, porque afinal é psicoterapia, não é massoterapia. Eu gostei muito dessa fala dele, porque tem muita gente que tem a ilusão de que você tem que tocar no paciente para ancorar a indução. E isso é uma grande besteira. Mesmo a pessoa sinestésica, tá? Você pode trabalhar pelo verbal, você pode trabalhar pelo visual. Você não tem diferença nenhuma. Eu tenho uma das minhas lives, eu não vou me recordar agora qual foi que eu estava falando sobre as 3 linguagens, a verbal, auditiva e sinestésica, e eu fiz o mesmo exercício de respiração. Para uma pessoa verbal, para uma pessoa auditiva, para uma pessoa visual, para uma pessoa sinestésica. E eu recebi o feedback de uma pessoa falando que nas 3 vezes que ela escutou, ela entrou do mesmo jeito, com a mesma facilidade. Então, assim, não tem diferença. Os cuidados que você tem que ter são com relação a, no consultório, você tem uma cadeira própria, você tem um sofá. Quando você está trabalhando online, a pessoa tem que posicionar o celular de um modo que você tenha uma visão clara do que está acontecendo. Você não precisa, muita gente acha que sim. Eu não acho necessário você botar o celular de frente para o rosto da pessoa. Não acho necessário isso. É o ideal, mas nem todo mundo vai conseguir. Então o que eu faço? A pessoa vai ficar sentada, posiciona numa mesa que esteja de frente para ela. Já é o bastante. Se for necessário, eu vou puxar o zoom, vejo ali o rosto mais de perto, mas assim, não é necessário estar incluso. Ah, não tem cadeira, só tem sofá. Então vamos trabalhar deitado. Posiciona de uma forma que te pegue de frente ali, para poder ver o subir e descer do peito, ver a respiração, acompanhar o máximo de sinais possíveis. Então você vai adaptar a sua forma de trabalhar. Agora, funciona mais, não funciona menos, funcionamentos, depende da pessoa. Tem gente que é resistente a isso aqui, ó. Não gosta. Eu fui procurado por pessoas que querem terapia, só que elas querem presencial. Eu falei, olha, nesse período de pandemia eu não estou atendendo presencial. Tá? Sei de alguns colegas que estão, conta e risco deles, com relação ao Conselho Federal de Psicologia. Não há uma proibição, entendeu? Não há orientação de que seja evitado, que você tome os cuidados. Ah, vai atender presencial. Evitar contato, distância do paciente, máscara, álcool em gel, todos os cuidados normalmente, entendeu? Não existe uma diretriz que diga não pode atender presencial. Até mesmo porque alguns casos só podem ser atendidos presenciais. Por exemplo, histórico e tentativa de suicídio. Por quê?
a pessoa pode te usar. Você vai atender essa pessoa à distância, ela está na sua frente, você não sabe se ela está com uma faca na mão, com uma arma no colo, com um vidro de remédio prestes a tomar na sua frente, você não vai poder fazer absolutamente nada. Enquanto que no seu consultório você pode. Sentiu que a pessoa é um perigo, fica com ela ali. Segura ela ali o tempo necessário. Se você tiver secretária, manda uma mensagem para a secretária, entendeu? Que a sessão vai ficar mais longa, para contatar algum familiar daquela paciente. Toma as medidas precavidas. Mas, assim, é um dos casos que eu não recomendo você. Óbvio, situação de resgate, a pessoa está desesperada, o paciente está em crise e te procura. Você não vai deixar de atender, óbvio. Mas para um trabalho continuado, não é recomendado. É o único caso. E aí não tem o que fazer. Como assim, eu atendo na minha casa, então eu não estou atendendo presencial mesmo, nesse período aí. E já tive que encaminhar pacientes, como eu falei, pacientes querem presencial, não posso, o histórico é esse, vou te passar para alguém que possa, eu nesse momento não estou atendendo. De resto, não tive problema nenhum com relação à hipnoterapia, a ser online, entendeu? O que você faz é ajustar, obviamente, a linguagem. Por que eu falei de alma? Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com a indução de alma, mas tem um ponto onde você pega o da pessoa. É a única coisa que você não vai conseguir fazer. Então, se você só sabe fazer a indução clássica de alma, você vai ficar com uma lacuna. O que eu recomendo? Pula essa parte. Relaxa os olhos, desce o relaxamento para o corpo. Eu não vou pegar seu pulso. Nem vou pedir para você pegar seu próprio pulso, que não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido. Então, o que eu faço? Eu transformo isso na indução de relaxamento. Sente o pulso relaxado, sente a mão afundando na cadeira, ou se a mão estiver no colo, sente a mão apesando contra o colo. Isso vai causar na pessoa a sensação de peso que eu preciso que cause na mão dela, sem necessariamente eu tenha que fazer o teste. Outra questão que muita gente usa muito, mas assim, na clínica até hoje é questionável se são necessários ou se não são necessários, são os testes de indução. Tem gente que não consegue não fazer. Protocolo, cada um tem o seu, não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Eu não uso, nunca usei, nunca senti falta. Entendeu? Quando eu estou dando curso, é diferente. Porque aí eu preciso que o meu aluno entenda quais são os testes que a gente realiza. Não para ele aprender a fazer, mas para ele aprender quais são os sinais que ele tem que ficar atento. Uma demonstração que você vai fazer de hipnose, você precisa saber dos testes para você ensinar para outra pessoa o que ela deve observar. Caso contrário, na clínica, para mim, vou falar por mim novamente, não vejo utilidade. Meu protocolo. Sei de gente que é ao contrário, não consegue não usar. Vou respeitar. Muito bem. Aproveitando, tem mais uma pergunta do Alessandro Felizardo. Você indica o curso de psicanálise ou algum após reconhecido pelo MEC? Olha, em psicanálise, eu recomendaria você procurar a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ali eles têm credenciados todos os cursos de psicanálise autorizados no Brasil, reconhecidos pelo MEC, e te dá o alerta daqueles que não são reconhecidos pelo MEC e dizem que são. Eles têm o curso próprio, mas se você não quiser, eles têm o contato de outras escolas que vão te atender, vão te orientar. O que eu não recomendo? Fazer cursos de escolas pequenas. Porque eu já tive problema de me inscrever num curso desses e a pessoa começar a falar tanta besteira, que eu levantei e falei, professor, eu estou me retirando. Porque eu sou formado em psicologia, tenho uma base muito forte em psicanálise e as suas referências não fazem o menor sentido para mim. Então, para preservar o seu curso, eu estou me retirando. Então, assim, você está sujeito a isso. A Sociedade Brasileira de Psicanálise é a referência hoje em dia no Brasil. Ela tem os convênios menores, ela tem os contatos das escolas secundárias que prestam esse tipo de pós-graduação, de curso, entendeu? E todos são muito bons. A questão é, para que você quer esse curso? Você já tem uma formação na área de terapia?
vai ser só uma pós-graduação, ou você não tem formação na área de terapia e quer fazer uma psicanálise. Entenda a sua necessidade e busque uma formação condizente com ela. Segunda coisa, nunca acumule curso. Por que eu falo isso? Tem gente que fica fazendo um curso atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Você começa a misturar tanta metodologia que você esquece do principal. Qual é a sua metodologia? O Gouveia já deve ter me visto perguntar isso para 90% do povo que entra na Soul. Qual é o seu método? Qual é a sua hipnose? Qual é a sua terapia? Eu vou parafrasear aqui Milton Erickson, ninguém mais, ninguém menos. Vocês sabem como é que ele ensinava a metodologia dele? Primeira coisa, ele não ensinava. A fala dele era a seguinte, e tem vídeos dele, tem palestras dele no YouTube, vocês conseguem ver isso em vários momentos. Você quer aprender a minha hipnose? Você vai sentar do meu lado e vai me ver fazer. Até você ficar tão bom nisso que você vai saber fazer da sua maneira. Era assim que ele ensinava. Então você não aprendia a ser ericksoniano. Você via Erickson fazer, para você aprender a metodologia a partir daí, do seu jeito, com a sua bagagem, com a sua formação. Isso aí vai se encontrar aquilo que o professor Felipe fala, mapa não é território. Exato. Mapa não é o território. Isso aí. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, todos estão certos e nenhum está errado. Então a gente tem que respeitar. Só para fechar minha resposta com relação ao curso de psicanálise, por que eu falei tudo isso? Porque você tendo claro o que você quer com a sua psicanálise, você vai saber que curso procurar e o que você vai fazer com aquilo depois. Porque fazer um curso por fazer, estuda na internet. Você tem livros, você tem professores muito bons, você tem grupos muito bons, você tem vídeos e mais vídeos de YouTube, você tem as palestras de Freud hoje em dia transcritas no YouTube, de Freud, de Melanie Klein, de Lacan. Então o que não falta é material. Agora, isso aqui é um curso pelo diploma. Aí, novamente, o que você vai fazer com isso? É para engrandecimento pessoal, é para referência dentro da sua clínica. Aí é contigo. Eu recomendo sempre começar pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, é a melhor referência que tem.